Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda. A semana será do dia 29/6/2020 a 3/7/2020. Escola Sofia Ataíde Pedrasoli, sexto ano A, B e C. E o conteúdo dessa semana será prefixos e sufixos. Então, vamos entender o que é isso. Então, no processo de formação de palavras, eu tenho esses dois nomes, que chamam-se de prefixo e sufixo. Então, primeiro vamos entender o que é o radical de uma palavra. Então, o radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra. A partir do radical, eu vou construir uma família de palavras. Então, eu vou construir novas palavras, acrescentando prefixos e sufixos. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui a palavra fiel, então o radical dela. A partir da palavra fiel, eu vou construir uma nova palavra, acrescentando o in. Esse in que eu acrescentei, eu vou chamar de prefixo. Por quê? Porque eu acrescentei no início. Então, eu tenho a palavra fiel, eu acrescentei o in, tornou-se infiel. Então, eu construí uma nova palavra com novo significado. Eu tenho o radical, a palavra feliz aí. Eu acrescentei mente. Aí eu construí uma nova palavra que se chama felizmente. Só que eu acrescentei no final, por isso o sufixo. Então, eu tenho o sufixo mente aí. Formação de palavras, prefixos e sufixo. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Então, são morfemas que vai se juntar para formar novas palavrinhas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns prefixos e alguns sufixos que são acrescentados à palavra. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, eu vou chamar de prefixo. Se eu acrescentar no final, eu vou chamar de sufixo. Então, eu tenho lá antipatia. Eu tenho o anti como prefixo, que eu acrescentei no início. Retroceder, eu tenho o retro como prefixo. Realismo, eu tenho o ismo como sufixo. Por quê? Porque eu acrescentei no final. Então, aí, essas palavras aqui se transformaram em novas palavras com novos significados. Vamos continuar. Vamos ver primeiro os prefixos. Tem alguns aqui, mas tem muitos prefixos, tá? Eu só coloquei alguns para vocês entenderem o que é. Então, os prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que antecede o radical. Assim, eles modificam seu sentido, mas, geralmente, mantêm a classe gramatical a que pertence. Então, eu tenho alguns aqui. Bi ou bis, né? No caso, o que eles significam? Dois. Então, por exemplo, eu tenho a palavra neto. Eu acrescentei o prefixo bis. Então, eu formei uma nova palavra, bisneto, com um novo significado. Só que eu acrescentei um prefixo, eu acrescentei no início. É o mesmo caso de contra, que significa oposição. Eu tenho o radical dizer, eu acrescentei contra, o prefixo contra, contradizer, que se transformou numa nova palavra com um novo significado, de oposição aí, contra. O in ou i, também, ele tem o significado de negação. Eu tenho a palavra legal, eu acrescentei o prefixo i. Formou o quê? Ilegal, uma nova palavra com o sentido de negação. Semi, outro prefixo. Então, eu coloquei aqui os mais usados, mas eu tenho muitos. Semi é o significado metade. Então, eu tenho o radical lá, a palavra círculo. Eu acrescentei semi. Eu formei uma nova palavra, semicírculo. Como é no início, a gente vai chamar de prefixo. Tri, da ideia de três. Então, eu tenho o ângulo, eu acrescentei tri, formou o triângulo, uma nova palavra com novo significado. E agora, sufixo. Também eu coloquei o exemplo de alguns. Tem muitos.
Os sufixos também, eu acrescento no finalzinho. Então, vamos lá. Nós temos alguns aqui, alguns exemplos. Ão, aço, alhão, arel, arra, zarrão. Então, eu tenho lá, ricaço. Esse aço que eu acrescentei no finalzinho, a gente vai chamar de sufixo. Ricaço vem da palavra rico. Então, rico seria o radical. Eu acrescentei ricaço, esse aço é sufixo. É a mesma coisa de homem, o radical, homem. Zarrão é o quê? É o meu sufixo. Então, eu acrescentei aí e transformou numa nova palavra, com um novo significado. Mais alguns sufixos que vai estabelecer o significado de profissão. Dor, tor, sor, eiro, ista, ente, rio. Então, por exemplo, dentista. Eu tenho o radical, dente. Quando eu acrescentei o meu sufixo ista no final, eu transformei em uma nova palavra, no caso que dá o significado de profissão. Biblioteca, eu tenho o radical. Aí eu acrescentei rio, no caso, que seria o meu outro sufixo. Eu transformei em bibliotecário, então dá o significado de profissão. Então, essa transformação que eu fiz foi no final, foi o acréscimo no final, que a gente vai chamar de sufixo, tá? Então, eu deixei lá os exercícios para vocês resolverem no livro didático, um exemplo de cada um, para vocês entenderem, tá? Eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo, porque é muito importante para vocês entenderem o conteúdo, tá? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Até mais, até a próxima aula.